Olá, se você não me conhece, meu nome é André Alves e seja muito bem-vindo a esse canal. No vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre esse que você já viu aí no título qual é. Sim, foi um caso terrível, uma situação que infelizmente tem se tornado frequente e eu gostaria de refletir um pouco com vocês sobre esse assunto. Quando se fala desse caso, quando acontece algo desse tipo, uma situação ruim, as pessoas tendem sempre a procurar o culpado. E muitas vezes nós esquecemos dos responsáveis. A gente tinha uma cachorra e um dia, no fim de semana, eu acordei mais tarde e quando eu levantei, ela estava verde dos pés à cabeça, das patas à cabeça. Aquelas bisnagas de xadrez verde, ela havia tirado a tampa e mastigado o frasco. E aí o tubo então foi derramando o líquido. E fato foi que quando eu abri a porta, eu me deparei com aquela cachorra verde, com casinha verde, com roupas de cama dela ali verde, tudo verde. Era o verdadeiro cachorro do Hulk. Mas eu poderia ficar pensando, nossa, quem foi culpado, né, de ter deixado o armário aberto e ela ter pegado a bisnaga. Mas aí eu quero falar para vocês, através dessa história, a diferença entre culpa e responsabilidade. Quem que teve a culpa de deixar o armário aberto com acesso para que ela fosse lá e pegasse essa bisnaga? Mas também aqui cabe a responsabilidade, né, de quem viu ela naquela situação, que poderia ali dar um banho, limpar, né, tudo aquilo. E aí nesse caso eu vou ficar procurando o culpado ou eu vou assumir a responsabilidade de fazer algo, de resolver aquela situação, né? Tem muitas situações que não adianta a gente ficar procurando o culpado, e sim analisar qual a nossa responsabilidade diante daquele fato. Trazendo isso, né, para o tema central desse canal, que são os relacionamentos adoecidos, no caso, ou mesmo no caso de pessoa que atenta contra a própria vida. Aqui na minha cidade, há um tempo atrás, um jovem, né, cometeu esse ato e nesse momento a tendência é sempre buscar culpados também. E muitas vezes esquecemos da responsabilidade. Sim, a pessoa pode não ter sido aquela que foi lá e levou o outro a cometer o ato em si, mas uma vez que nós temos contato com essa pessoa, a nossa responsabilidade é ajudar naquilo que nós podemos, é fazer a nossa parte. Um relacionamento abusivo, muitas vezes, quando a pessoa não sabe o que está acontecendo, ela, ela sofre e tem as consequências ali, psicológicas, físicas, emocionais, né, de todo um relacionamento adoecido. E a tendência também é sempre procurar de quem é a culpa, né? A culpa é do outro. Muitas vezes, a responsabilidade de sair de um relacionamento ruim que está fazendo mal, te adoecendo, é sua. Você é quem dá o primeiro passo. Se você, muitas vezes, não der o primeiro passo, fica impossível ajudar. E outra coisa é que a pessoa tem que querer ajuda. A gente não consegue ajudar alguém que não quer ajuda. Eu falo isso porque muitas vezes é simples também culpar a pessoa, né? Ah, ela está nisso porque ela quer, né? Ah, é porque gosta, está acostumado, né? E muitas vezes não é isso, né? O relacionamento abusivo ele envolve muito a dependência emocional, dependência financeira e são coisas além, né, do que supõe a filosofia de alguns. A relação abusiva ela é complexa, envolve muitos aspectos e não é tão simples assim falar que essa pessoa ou aquela pessoa é culpada. Mas nós que estamos ao redor, nós temos a responsabilidade sobre essa pessoa. E quer que eu prove o que eu estou te falando? Na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 4, tem a história de Caim e Abel. Eu acredito que você conhece essa história. Dois irmãos, e aí os dois levam uma oferta ao Senhor. Um agricultor leva o melhor da terra, né, como oferta ali a Deus. E outro era pastor de ovelhas e também trouxe ali do seu rebanho, né, o melhor, a primícia, como oferta ao Senhor. E aí a história conta que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. E Caim se irou contra Abel. Quem não se agradou foi Deus. Mas Caim se rebelou contra o seu irmão, levou ao campo e o matou. E uma parte muito interessante que eu quero compartilhar e meditar com você aqui hoje
É a partir do verso 9. Disse o Senhor a Caim: Onde está o seu irmão Abel? E ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu o guardador do meu irmão? E você pode acompanhar essa história na sua Bíblia e você vai ver que Deus não responde. Quando ele fala, sou eu, né, tutor do meu irmão, ou em algumas outras versões fala, eu por acaso sou o cuidador do meu irmão? Não há uma resposta para isso. Tutor, guardador, né, quer dizer, sou eu responsável, tenho alguma responsabilidade no cuidado com o meu irmão? E Deus não responde, você sabe por quê? Porque Deus não responde obviedades. É óbvio que sim, Caim tinha responsabilidade sobre seu irmão. Ele era cuidador, ele era tutor, sim, do seu irmão. E isso me faz pensar que todos nós temos responsabilidade sobre o nosso próximo. E voltando ao caso do Henry Burrell, o fato dele, né, houve quem cometeu o ato em si, mas também houveram pessoas que sabiam o que estava acontecendo, que podiam ter feito alguma coisa para evitar essa situação. E esses são os responsáveis, a responsabilidade de poder evitar uma tragédia. E na vida nós temos muitas situações assim, né? Muitas vezes nós não somos culpados direto daquilo que nos acontece, do mal que nos acontece, mas nós temos a responsabilidade de mudar essa situação. Nós podemos fazer algo para mudar essa situação. Na vida do nosso próximo também, como já vimos aqui, nós temos a responsabilidade sobre esse próximo. E muitas vezes eu não causo mal diretamente a alguém, mas eu sou responsável por não fazer algo que evite aquilo. Eu fiquei muito pensativa sobre isso, porque é um fato quase que corriqueiro na vida da gente, né? As coisas passam numa velocidade alucinante nos dias que a gente está vivendo. Tudo acontece muito rápido e muitas vezes é mais fácil fechar o olho para aquilo que está acontecendo, não dar muita atenção. Mas sim, eu e você temos a responsabilidade sobre o nosso próximo. E como é que eu estou lidando com isso? Foi a pergunta que eu me fiz. E você? Como você está lidando com isso? Muitas vezes você realmente não tem culpa sobre as coisas que te acontecem ou que acontecem com as pessoas que estão próximas a você. Mas a mim e a você cabe a responsabilidade de fazer aquilo que estiver ao nosso alcance para tornar viver o dia a dia do nosso próximo mais agradável, mais leve. Esses dias atrás, sobre uma situação de abusos, um relacionamento muito complicado, a gente enfrentou isso. Não basta só você identificar que está num relacionamento ruim, que você precisa sair. Muitas vezes é sua a responsabilidade, só sua, de tomar o primeiro passo, de pedir ajuda. Por isso eu volto a dizer aqui, é muito importante você resgatar o contato, a proximidade com as pessoas que são verdadeiramente importantes para você, que te amam de verdade, que sabem o seu valor, que te conhecem por aquilo que você é. E essas pessoas nesse momento são as pessoas que com certeza vão te ajudar a sair disso. Mas às vezes elas estão só esperando um pedido de ajuda, porque elas não conseguem, fazer nada por você se você não fizer primeiro. Falando de uma pessoa que atentou contra a própria vida, se você conhece alguém, se você tem contato com alguém, que não está bem, você ajuda muito com as palavras que você diz, da forma como você diz, não lidando com isso como se fosse algo para chamar atenção, algo que não mereça cuidado. É algo muito sério. Precisa sim de atenção, precisa sim, daquilo que você puder fazer. E às vezes você fala, nossa, mas eu não posso fazer nada, Tá, e o que você pode fazer? Você está fazendo? Às vezes é simplesmente você não julgar a pessoa, não condenar, não agredir verbalmente, não falar certas coisas daquilo que você não entende. E nisso com certeza você já está ajudando bastante. Eu tenho visto que as palavras, elas são um desafio no dia a dia, porque elas tanto podem abençoar e edificar a vida de uma pessoa, quanto elas podem acabar com a vida de alguém. E palavras trazem vida, edificam, ou palavras podem matar também. Às vezes nós realmente não pegamos um objeto, não colocamos no pescoço, no peito de uma pessoa, para cometer um ato de tirar a vida dela, mas através das palavras nós acabamos fazendo isso. E eu não quero dizer aqui quem é culpado, quem é responsável, mas cabe a você analisar esses pontos, E mesmo que realmente você não tenha culpa das coisas ruins, analisar e pensar em qual é a sua responsabilidade para o que está acontecendo ao seu redor. As pessoas estão doentes, as pessoas estão sofrendo, nosso mundo está um caos. É um momento que a gente está passando agora, é um momento que a gente nunca pensou viver antes.
e realmente está muito delicado, né? Todo mundo muito tenso, muito preocupado, né? As incertezas são grandes, as pessoas desempregadas. Eu nunca vi um tempo como esse, onde as pessoas estivessem emocionalmente e psicologicamente tão frágeis, tão fragilizadas. Talvez nesse momento você não tenha culpa, como eu ou como tantas pessoas, desse vírus ter chegado, desse momento ter acontecido. Mas nós temos ainda a responsabilidade sobre o nosso próximo, de um olhar mais humano, de uma palavra mais mansa, para trazer paz, trazer um pouco de conforto, né, à vida do seu próximo, do seu semelhante. Não está fácil para ninguém, né? E eu entendo que você possa estar olhando isso e falar, não está fácil e realmente eu não estou dando conta. Mas ainda assim, para a sua vida há um responsável e você é responsável pela vida de alguém. Então eu fiquei muito reflexiva sobre isso. E quando eu me calo diante da impiedade, eu estou sendo cúmplice, né? Não teria somente a responsabilidade de ajudar a evitar uma situação ruim, mas quando eu me calo diante da impiedade, da impunidade, eu estou concordando com ela e sendo cúmplice também. Não é fácil a gente tomar a decisão mais acertada, fazer as coisas mais certas. E outro dia eu estava conversando com a minha mãe e questão de filho, mãe, né, quando os filhos não obedecem. E aí eu falei para minha mãe, a gente sabe, né, que a orientação foi essa, para fazer isso, assim, assim, mas às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente não consegue. E realmente a gente não consegue acertar o tempo todo, e não é isso que eu tô falando para você, de acertar o tempo todo, de fazer tudo certo, é porque eu também não sou, né, uma pessoa perfeita, eu não faço tudo certo, eu não acerto o tempo todo. Quem me dera acertar mais vezes, né, ou tanto quanto eu gostaria. Mas a questão é de realmente sermos responsáveis, né, pelo nosso próximo, ainda mais num momento como esse, onde as pessoas estão precisando de acolhimento, né, de uma palavra de incentivo, ou você dizer para ela, calma, vai ficar tudo bem, nesse momento também vai passar. São tantas situações, nesse momento talvez você esteja pensando em algumas, deve ter passado algumas na sua mente, assim, não ignore isso. Aproveite esse momento para refletir também. Em resumo não ficar procurando o culpado das situações, mas analisar qual é a minha responsabilidade. Bom, queridos, é esse o vídeo de hoje. Eu desejo que você fique bem, que sua família esteja bem. Que Deus abençoe você. Se você assistiu até aqui, por favor, deixa um like aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e também deixa um comentário. Isso ajuda muito no engajamento do canal. Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike também. Fala pra mim aqui embaixo, né? Se você já tinha pensado dessa maneira. Fala pra mim aqui embaixo qual a sua. Se você entende questão de culpa e responsabilidade, assim como eu também. Se você já tinha pensado nisso antes. E que muitas vezes a gente não precisa ficar procurando culpados. Basta a gente assumir a nossa responsabilidade. Eu vejo vocês no próximo vídeo, então. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Gente, tem alguém que dormindo aqui. Ó, quase, tem alguém quase dormindo aqui. E assim, faz parte, né? Agitou, agitou no começo e agora dormiu, né? Uma iniciativa de sair de um relacionamento assim. É simples e fácil procurar só o culpado da situação. Ai, tem alguém querendo aparecer. Ai, tá mais ligada do que nunca o foguetinho. Ai, meu Deus. Gente, esse foguetinho aqui tá mais ligado do que nunca. Ligou no 220, não é possível. Você queria aparecer, filho? Fala oi, pessoal. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Você vai sossegar pra me gravar? Vai. Ó, tchutchuca, vai. Vai lá deitar, fica quietinha, bonitinha, vai, pra eu gravar. Fica. Oh, meu Deus, você faz assim, você me derrete. Vai lá, vai. Sossega.